Eu quero falar nesse vídeo sobre o peso de uma vida exercida com autenticidade. Se vale a pena ou não. O que pesa mais? Ceder aos padrões estabelecidos a partir dos modismos que são instaurados na sociedade ou a disparidade que fica acentuada quando buscamos viver de acordo com a nossa verdade, mesmo que ela gere desconforto àqueles que preferem a tranquilidade de algo que já foi pré-estabelecido. Quais os impactos que cada escolha representa? Nós vivemos em um mundo massificado. Quer dizer, sempre foi assim, mas podemos dizer que com o advento da internet, podemos considerar que nos tempos atuais as pessoas repetem padrões de comportamento, as atitudes elas se assemelham a partir da influência daqueles que os indivíduos escolhem como suas referências. De maneira inconsciente, as pessoas tendem a rejeitar ou ridicularizar aquilo que elas não compreendem, ou, de certa forma, coloca em xeque o sistema de crenças que eles escolhem seguir. Um exemplo é a necessidade de buscar validação externa, seja em ambiente de trabalho ou mesmo na família, onde quer que seja. Agora, por que fazer questão de ser aceito em lugares onde não cabemos? Às vezes é no seio da família que nós encontramos a maior resistência, pois os nossos assuntos ou a nossa forma de ver a vida incomoda aqueles que ainda não tiveram a disposição de buscar uma autoanálise e uma reforma íntima. Ambiente de trabalho. Às vezes aquele indivíduo que prefere ficar em silêncio, ser mais observador, ele pode gerar desconforto pelo simples fato de não estar buscando essa atenção. Quer dizer, a pessoa pode estar gerando desconforto sem a menor intenção de fazê-lo. Eu acredito que o exibicionismo, que vem sendo instaurado de maneira cultural, ele gera desconforto quando esbarra em uma personalidade que se recusa a manter o mesmo padrão comportamental. Aproveitando para falar sobre a solitude e por que as pessoas têm tanto medo de ficarem sós. Por quê? Porque dessa dependência de testemunhas em volta para validar a nossa existência. Como se, do contrário, o indivíduo que busca fazer sua caminhada, digamos assim, num voo solo, ele fosse digno de ser subjugado por isso, por esse motivo. Claro que nós precisamos reconhecer a necessidade naturalmente humana de nos ajudarmos e de nos interagirmos como humanidade, como sociedade, e reconhecer que precisamos sim fazer trocas com outras pessoas, trocas comerciais, trocas humanas, principalmente. Isso gera uma série de situações confortáveis ou desconfortáveis, mas que seja como for, são oportunidades de identificarmos padrões e a partir disso nos dar oportunidades e meios de quebrar paradigmas, etc. Como vivemos hoje numa sociedade extremamente competitiva, é comum perceber no comportamento de algumas pessoas a necessidade de invalidar o outro. Isso se dá por inseguranças, né? Aquele que destoa com o padrão comportamental estabelecido, ele paga um preço por isso. Quando nos tornamos autênticos, nos tornamos um espelho que acaba refletindo sombras e inseguranças das pessoas, mesmo que essa não seja a nossa intenção. Todos nós, de um modo geral, temos esse lado sombra que faz parte também da complexidade da experiência humana na Terra. E é justamente a busca, esse mergulho interior, é que nos permite a oportunidade de expandir, pois a verdadeira expansão ela começa dentro. É a partir da dissolução de traumas do passado, de coisas que nós ouvimos e que nós não deveríamos ter absorvido, mas absorvemos, pois eram projeções externas que não determinam quem somos, mas era algo que, na realidade, a pessoa em questão simplesmente pode ter despejado em você uma situação, um trauma, algo que ela carregava dentro. E essa atitude representava justamente essa falta da reforma íntima no indivíduo que projetou essa fala sobre você em algum momento da sua vida. As pessoas elas foram feridas na infância, na vida adulta, e acabam carregando esse fardo e
espelhando ele em outras pessoas próximas. Quer dizer, reverberando esse padrão disfuncional que só pode ser quebrado quando o indivíduo resolve fazer a sua reforma íntima, pois essa autenticidade ela depende de um desejo genuíno de renovação que surge no interior daquele que está disposto a abrir caminho e ser fator de soma na renovação terrestre, a partir de si e, consequentemente, influenciando a sociedade, apenas exercendo esse novo eu com mais verdade e introspecção. Como todo reformista, o buscador ele enfrenta a resistência do mundo, que ainda prefere permanecer no sono da estrutura que já estava pré-estabelecida antes mesmo de nascermos. A identificação que as pessoas sentem pela chamada Matrix, ela foi idealizada pelos próprios criadores dessa Matrix. São séculos e mais séculos onde mesmo matérias como a psicologia foram utilizadas para domesticar a consciência das pessoas e não dar a elas a percepção de que a vida tem um sentido maior do que simplesmente as necessidades da matéria. Embora a vida material faça parte da experiência humana na Terra, nós precisamos levar isso em consideração também, mas é preciso ir mais além. É preciso considerar que os paradigmas geracionais, eles precisam da boa disposição de um indivíduo que decide se levantar e agir com autenticidade e sede de renovação. A maioria das pessoas ainda está na superfície, movidas unicamente por interesses pessoais, que se restringem a familiares, a filhos, a pessoas mais próximas. Elas ainda terão essa faísca interior que fará com que elas quebrem a casca do ego e expandam, entrem num processo de expansão de consciência. Todos terão sua iniciação, mas precisam dos desbravadores para abrir o caminho e as influenciar de algum modo. Essas pessoas elas sempre existiram, esses desbravadores, em todas as épocas. Independente de status ou fama, o indivíduo autêntico ele se destaca, mesmo que essa não seja a sua intenção. O ser autêntico ele desperta inveja, raiva, mas também admiração e respeito. Tudo vai depender do estado mental e espiritual daquele indivíduo com quem ele interage. Enquanto alguns ridicularizam e consideram como fraqueza ou loucura a coragem de não querer se encaixar e não querer pertencer aos modismos e ao padrão comportamental da grande massa, outros, por outro lado, veem como inspiração, como um sinal do universo, uma semente que no tempo de cada um irá romper e esse indivíduo também entrará em sua jornada interior. Todos nós que vivemos em sociedade somos capazes de influenciar. É importante que temos essa capacidade de influenciar positivamente. Quando decidimos silenciar, quando nos tornamos eremitas, quando escolhemos ir para o deserto para ouvir nossa voz interior, estamos sujeitos ao julgamento externo, principalmente daqueles que veem em nosso silêncio a indiferença ou somos detestados por não mais representar uma cópia mundana, embora inevitavelmente sofremos influência do mundo em certo grau, faz parte da experiência humana na Terra, mas a rejeição do buscador, frequentemente ela começa na família e termina na sociedade. Enquanto estamos apenas explorando nossa essência e buscando quebrar padrões disfuncionais, geracionais, em um processo que exige coragem, perseverança e vontade, essa resistência que o buscador encontra, ela pode ser por ele ou por ela interpretado até como um sinal de que você está no caminho certo. Primeiro, eles criticam, pois sentem-se acuados. Eles sentem uma vulnerabilidade à autoimagem idealizada que eles moldaram, diante de alguém que foi capaz de questionar a cartilha mundana e redirecionar sua vida e propósito. Depois, eles, não todos, mas muitos, sentem-se encorajados a entrar na própria jornada de busca e autoconhecimento. E desse modo, eles também poderão viver uma vida
com maior autenticidade.